Muito bem, pessoal. Continuando aqui a nossa aula, vamos continuar falando agora de cabeamento, só que agora falando um pouco mais sobre a instalação. A gente falou bastante até agora sobre a seleção dos cabos, né, a escolha dos melhores cabos, e agora nós vamos falar um pouco de técnicas de melhores práticas para montagem e instalação dos cabos. Então, assim, tem que ter toda uma preocupação o tempo todo, principalmente quando se fala em sistemas fotovoltaicos, com a parte mecânica, né? Os cabos não podem receber tração mecânica. No caso de sistema fotovoltaico que está disposto à radiação ultravioleta e à umidade, sempre que você usar, por exemplo, uma braçadeira ou algum tipo de suporte para os cabos, esses materiais também têm que ter resistência à radiação ultravioleta e à umidade, assim como os cabos, certo? Outra recomendação importante é que os cabos não podem formar arcos, né? Ou anéis, né? Eles não podem ser enrolados. Por que isso? Quando você enrola um cabo, né, pode ser de qualquer tamanho, essa volta que eu estou querendo dizer aqui, pode ser um rolo pequeno, com centímetros de diâmetro, ou pode ser com, sei lá, 100 metros de diâmetro. A questão é não formar uma espira com o cabo, porque no caso de uma descarga atmosférica, a espira pode ser induzida a tensões muito elevadas nos terminais dela, né, devido à lei de Faraday, e essa tensão induzida pode destruir qualquer sistema que seja conectado a ela, seja o sistema fotovoltaico, com os painéis, seja também com o inversor. E aí a própria norma, a 16690, ela traz algumas recomendações de como passar os cabos de uma forma que não crie essas espiras, né, esses circuitos fechados. E se precisar acontecer esse tipo de situação, que aconteça em circuitos pequenos, né? O laço fique bem reduzido. Então isso que vocês estão vendo aqui na tela, essa imagem, está indicando essas possibilidades de como passar esse cabo de um jeito que não cause esse problema. Né? Claro que não tem como você evitar 100%, mas é importante tentar minimizar o máximo possível. Caixa de junção também é um assunto importante quando se trata de instalação de sistema fotovoltaico. Tem que tomar sempre cuidado usando caixa de junção para deixar o cabo dentro dela, dentro do eletroduto ou dentro da caixa de junção, com alguma folga, para que ele não fique 100% esticado, porque geralmente essa tensão ela pode chegar até nos terminais dos dispositivos onde estão conectados, né, forçando uma desconexão ou soltando o conector do cabo, certo? Ou então pode causar em alguma curva de 90 graus, uma curva mais fechada, pode causar até a destruição da isolação do cabo. Né? Devido à curva ser muito fechada, ele pode ter uma quina que extrai o cabo. Outro aspecto importante é tomar cuidado para um ambiente que está o cabo, eletrodutos e caixas de junção, não ser acessível à entrada de água, que mesmo que os cabos sejam solares e com proteção, é sempre melhor deixar o cabo seco, e também para impedir a entrada de animais e insetos dentro dessas caixas também. Outro aspecto importante quando se trata de caixa de junção, eu vou até passar essa imagem e mostrar essa imagem aqui primeiro. Então, um dispositivo que chama enforca-cabo, é esse dispositivo que estão vendo aqui em cima, onde eu estou indicando com o mouse. Em muitas situações, como os cabos solares são próprios para serem instalados ao ar livre, muitas vezes em algum ponto da instalação não há eletroduto. Então o cabo entra diretamente na caixa de junção ou na string box e vai direto no terminal de um disjuntor, de um DPS ou de um fusível. Então é importante ter esse enforca-cabo aqui em cima, que a função dele é travar o cabo e dele para dentro da caixa o cabo fica mais com uma tensão aliviada, vamos dizer assim. Mesmo que aconteça alguma coisa que puxe esse cabo aqui em cima, essa tensão mecânica não vai chegar no terminal do disjuntor e assim não vai ter o risco de uma desconexão. Então eu estou mostrando para vocês aqui, até tem um vídeo que está indicado lá na legenda de uma imagem, no caderno didático, que mostra a função do enforca-cabo. Então ele tem a função, você passa os cabos por ele, esse acrílico aqui transparente que o enforca-cabo está instalado, ele está simulando uma entrada de uma caixa de junção, por exemplo, como essa que eu mostrei para vocês. E aí o enforca-cabo ele aperta os cabos mesmo, até ajuda um pouco a não entrar umidade, porque ele tem borracha aqui nesse miolo onde os cabos passam. E aí você aperta os cabos de um jeito que da caixa para dentro, né, a tensão fica aliviada, a tensão mecânica, né, eu quero dizer. E aí quando você conectar ele no polo de um disjuntor, como esse da imagem, essa tensão mecânica que pode acontecer do lado de fora da caixa não vai chegar nesses polos onde está parafusado aqui, pode fazer
acontecer a soltura do cabo. Mais uma vez, quando se fala de instalação, a norma cita a necessidade de identificar os cabos. Então, todo cabo que for do sistema fotovoltaico, ele tem que ter ou escrito de fábrica no cabo, né? Se o cabo tiver, por exemplo, ao ar livre, não está dentro de um eletroduto, tem que ter escrito nele que ele é um cabo para sistema fotovoltaico. E se por acaso essa escrita que tiver no cabo já de fábrica, ela não for muito superficial, e for um tipo de escrita que com o tempo ela pode se apagar, pode se perder, é necessário colocar placas, né, etiquetas mesmo escrito Solar CC de 5 em 5 metros. E aí, se o condutor for muito comprido e não tiver muitas curvas, esse espaçamento pode ser até um pouco maior, se for fácil de visualizar, né, de uma placa até a outra. No caso do condutor tiver dentro do eletroduto, a mesma placa tem que ser colocada, porque independentemente dele estar ao ar livre ou protegido, tem que se ter noção de que aquele condutor é de um circuito de corrente contínua. E aí a norma, mais uma vez, recomenda, não é obrigatório, né, nem na 5410, nem na norma 16690, a utilização de cores para identificação dos cabos, mas é altamente recomendado para manter um padrão em toda a instalação. Vamos falar um pouco agora sobre disposição dos condutores, né? Quando você pode, por exemplo, nesse caso aqui, colocar condutores dentro do mesmo eletroduto, por exemplo. Por exemplo, tem vários circuitos numa instalação, pode ser uma instalação no sistema fotovoltaico, pode ser uma instalação de circuito de corrente alternada. Quando que eu posso colocar circuitos diferentes dentro do mesmo eletroduto? Então, primeiro, a gente tem que colocar 4 condições que têm que ser atendidas simultaneamente, né? Se uma delas estiver fora, já não pode mais colocar eletrodutos dentro do mesmo conduto. Primeiro, todos os circuitos têm que ter origem em um mesmo sistema de proteção. Então, por exemplo, você não pode colocar no mesmo eletroduto um circuito que vem de uma instalação e outro circuito de outra instalação, porque eles têm origens em dispositivos de proteção diferentes, né? De manobra também, um disjuntor, por exemplo. Outra coisa, as seções nominais dos condutores que vão entrar nesse eletroduto tem que estar dentro de um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos. Por exemplo, se eu quiser colocar um circuito com cabo de 1,5 milímetro no mesmo eletroduto que tem outro circuito com cabo de 2,5 milímetros e ainda um outro circuito de 4 milímetros, eu posso, porque as seções dos condutores estão dentro de 3 valores normalizados consecutivos. Agora, se eu quiser colocar, por exemplo, um cabo de 2,5, um de 4 milímetros e um de 10 milímetros, aí já não pode, porque não está mais nessa sucessão, né? Não está nessa ordem sucessiva. Todos os condutores têm que estar à mesma temperatura de serviço, máxima de serviço contínuo. Por exemplo, se eu não posso colocar condutores de PVC e de EPR no mesmo eletroduto, porque um suporta uma temperatura maior que o outro. Então pode acontecer de o que suporta a temperatura maior degradar o que suporta a temperatura menor. Então vamos dizer assim, todos têm que ter a mesma isolação, para a mesma temperatura. E por fim, todos os condutores que estão no mesmo eletroduto, eles têm que ser isolados para o mesmo nível de tensão. Ou melhor, eles têm que ser isolados para a maior tensão nominal presente. Como assim? É bem simples de explicar isso aqui. Imagina que você tem 3 circuitos dentro de um eletroduto. Um dos cabos de um dos circuitos é isolado para 750 volts. O outro para 1000 volts e o terceiro para 1800 volts. Nesse caso, se o circuito que está dentro daquele eletroduto for de 220 volts, é tranquilo, pode acontecer. Por quê? O cabo com a menor isolação está preparado, está isolado o suficiente para a tensão nominal do circuito, então não tem problema. E aí, no caso também que pode acontecer, tem sistemas, pessoal, que vocês vão entender daqui a um tempo também, eu acredito, que sistemas de comando, por exemplo. Tem cabos que são mais grossos, onde passa, por exemplo, para ligar uma máquina, um motor muito grande, ou melhor, uma máquina em geral. Não vou nem falar que é muito grande não, porque máquinas em geral já tem esse tipo de sistema. E aí esse sistema tem cabos de força, que é o cabo que vai ligar a energia elétrica no motor, por exemplo, que vai alimentar o motor. E tem cabos que são mais finos, que mandam só sinais de comando, né? Que não são sinais de força, são sinais de comando, que é só para acionar bobinas de eletroímãs ali que vão ligar e desligar a máquina. Nesse caso, também é permitido que os cabos de força de comando fiquem dentro do mesmo eletroduto, desde que eles sejam do mesmo equipamento.
Né? E nesse caso, é muito provável que boa parte desses 4 itens aqui vão ser burlados, né? Porque são cabos de espessuras muito diferentes e tudo, mas se for do mesmo equipamento também não tem problema. Outra coisa importante, né, quando se fala de instalação de eletroduto e carro de passagem, né, instalação em geral de uma instalação elétrica, é a taxa de ocupação de um eletroduto. Acredito que vocês já saibam disso, mas essas regras também são válidas para sistemas fotovoltaicos. Então, se tiver apenas um condutor no eletroduto, você pode ocupar 53% da área livre dele. Se tiver 2 condutores, apenas 31%, e se tiver 3 ou mais condutores, só se pode ocupar 40%. Ou seja, 60% tem que ficar livre. E esse fato, pessoal, é muito importante para você poder passar os cabos mesmo com tranquilidade e não ter dificuldade na passagem dos cabos pelos eletrodutos e também não estragar os cabos, né, nas bordas. Você corre muito esse risco de corte das isolações do cabo nas bordas mesmo dos eletrodutos. Principalmente o eletroduto de metal, quando é cortado, aquele negócio ali vira quase uma faca mesmo. Outro aspecto importante de instalação elétrica, quando se fala em montagem mesmo, é que a cada 15 metros você tem que ter pelo menos uma carga de passagem. Aí a carga de passagem, eu coloquei um exemplo para vocês dessa foto aqui, mas tem diversos formatos, diversos tamanhos de carga de passagem. A carga de passagem, basicamente, pessoal, é um ponto para você poder acessar o circuito, fazer uma emenda, uma derivação, para você puxar os cabos também, porque 15 metros já é uma quantidade de espaço grande. Então, se você colocar um trecho de eletroduto muito grande, pode ser que você não consiga puxar os cabos, porque o atrito dele dentro do eletroduto fica grande demais. E aí, se for uma área externa, né, de um prédio, de um galpão, por exemplo, esses 15 metros a cada carga de passagem podem ser aumentados para 30. E tem aqui uma ressalva que para cada curva de 90 graus que tiver no meio do caminho, você tem que diminuir esse tamanho de 15 ou de 30 metros em 3 metros. Isso acontece porque quanto mais curva de 90 graus, curvas em geral, mas a de 90 graus é mais problemática, quanto mais curvas você tem no caminho do eletroduto, mais difícil fica de passar o cabo. Então é por isso que essa tolerância de espaço entre acessos ao circuito, ela é reduzida quando você tem mais curvas. E aí tem também aqui alguns outros pontos que você tem que colocar a carga de passagem, né? Não só esses trechos de 15 em 15 metros, mas também todo ponto de tubulação que tiver entrada de condutores, né, tem que ter também. Todo ponto de emenda e derivação. Então você não pode emendar um cabo dentro de um eletroduto, em qualquer ponto. A emenda tem que estar acessível dentro de uma carga de passagem. Derivações também é a mesma coisa. Não se pode derivar cabo dentro de eletroduto sem ter acesso a essa emenda. Isso é importante porque no caso de um curto-circuito, é muito comum, principalmente quando a instalação é bem antiga, as emendas se desfazerem, pessoal. Depois de muitos anos que o circuito está montado, e aí se você tiver essa emenda dentro de um eletroduto, fica quase impossível de achar o defeito assim, de uma forma simples, sem ter que desmontar a instalação inteira. E sempre que for necessário segmentar a tubulação também, tem que ter carga de passagem, né, no meio do caminho. E aí falando aqui agora, né, o último ponto aqui sobre montagem mesmo da parte elétrica, de eletrodutos, estrutura mesmo, para facilitar a enfiação dos condutores, né, que é o puxamento dos condutores dentro dos eletrodutos e cargas de passagens, você pode usar guias de puxamento, que nós vamos usar isso em aula prática lá no campus ainda, são sondas que a gente fala que você passa ela antes no eletroduto, espera ela passar até o caminho inteiro que você precisa passar, amarra os cabos na outra ponta dela e consegue passar tudo certinho. E também, muitas vezes, fica um pouco pesado para puxar os cabos devido ao atrito mesmo e a quantidade de espaço que está sobrando ali no eletroduto. É possível utilizar talco, parafina e outros lubrificantes que não sejam nocivos à isolação do cabo para ajudar ele a deslizar ali por dentro e diminuir um pouco o atrito, né, com as paredes dos eletrodutos. Então isso é importante, a própria norma, né, indica esses produtos aqui para poder facilitar essa passagem. E aí, pessoal, para quem não sabe, existem lubrificantes próprios para esse tipo de situação. Coloquei um exemplo para vocês aqui da 3M. Então é um líquido, né, mais viscoso ali, que você passa nos cabos, tipo uma graxa mesmo, né, que ajuda você a passar os cabos pelos eletrodutos. Eu vou pausar essa aula aqui e a gente continua na próxima parte do vídeo.